Muito bem, vamos ao nosso tema de hoje. Uma instrução bíblica para o seu crescimento financeiro. A Bíblia é um livro muito amplo, cheio de sabedoria. Recomendo sempre para vocês uma leitura ampla do livro de Provérbios. Se você pudesse ler um capítulo de Provérbios por dia, basta você ler. Hoje, por exemplo, dia 4, você lê Provérbios capítulo 4. Separa um versículo apenas e aquele você medita nele. Tenho certeza que você vai ampliar muito a sua sabedoria somente lendo esse livro, por exemplo, que está na Bíblia Sagrada. E ele é cheio de instrução para a vida. Dentre elas, instrução para a vida financeira. Nós vamos citar vários princípios aqui. Mas eu começo falando dos profetas, porque não é só Provérbios que trata disso. Os profetas profetizavam ensinando o povo sobre isso. Apóstolo, como Paulo, por exemplo, você vai ver aqui, ele instruía a igreja sobre isso, que eu estou fazendo hoje aqui. Então, entenda que hoje você vai receber uma mensagem profética no sentido de que ela vai orientar a sua vida. O profeta, ele lança luz para o seu caminho, como algo mais ou menos assim, ele te revela a palavra de Deus de uma maneira em que você entende de onde você estava vindo, o seu passado, por isso considera o seu passado, que é o que te trouxe para o presente, e aquilo que você fizer hoje no presente é o que vai indicar o seu futuro. Apesar de parecer muito óbvio isso, mas é isso que a profecia nos faz, ela direciona a vida da gente, mostrando que se eu mudar algumas coisas na minha vida agora, eu posso ter um futuro brilhante. Mas se eu continuar com a minha teimosia, levando a minha vida fora do princípio da palavra de Deus, vai fazer uma grande diferença na minha vida também. Você tem isso, por exemplo, na vida de amigos seus. Se você já tem uma idade acima de 40 anos de idade, já é suficiente para você olhar para trás e ver que alguns amigos seus de época de escola, se é que você ainda tem algum contato com eles, você vai ver que alguns com a mesma condição financeira e econômica e social que você, que talvez morava no mesmo bairro, tomou um rumo na vida e você um outro rumo totalmente diferente. O que fez a diferença? As suas escolhas. Ou a decisão de mudança quando precisava mudar. E o outro não mudou, na teimosia foi se afundando. Por isso, um dos profetas bíblicos, Ageu, por exemplo, ele orienta o povo, mostrando que o caos que o povo estava vivendo naquele tempo era por causa de decisões erradas do passado. E ele queria que esse povo mudasse essas decisões, tomando novas decisões, para que acertasse na vida. Gente, sempre o nosso futuro é assim, você decide. O que você faz hoje vai implicar muito grande aquilo que vai acontecer no seu futuro. Como eu costumo dizer, às vezes uma decisão tão pequena, ela é pequena aqui, mas como um tiro, por exemplo, de longo alcance, se você muda 1 centímetro aqui, ao longo de muitos metros ou quilômetros pela frente, você vai ter uma diferença enorme. Assim é a nossa vida também nas pequenas decisões que nós tomamos. Começa com o profeta Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 6 diz: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Comem e não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Ou seja, ele está, na verdade, aqui mostrando problema de plantio, de colheita, de falta de comida, de falta de regalo, ou seja, de bebida, da própria vestimenta. E aí ele diz, aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Quanta gente a gente não conhece que está nesse sentido? O seu salário cai na sua conta e vai embora. E essa mensagem ela é proposital nesse momento do ano, onde muitas pessoas têm um ganho maior de vendas ou de 13º ou algo parecido, porque para muitos, ele tem ali a sua conta bancária, gente, parece uma frigideira quente, e o salário, gotículas de água, cai ali, some, porque já está tudo comprometido com dívidas que fez no passado. Então, a resposta de Deus para aquele povo que estava vivendo assim, veio pelo profeta Ageu, nesse mesmo texto, versículo seguinte, lendo numa outra tradução, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Considere o seu passado. Tem coisas que você deixou de fazer lá atrás,
e hoje negativamente, ou o que você fez lá atrás, e hoje negativamente está colhendo o que plantou. Negativo. Mas, vamos ser bem diretos. Gente, passado já passou. Não tem como mudar passado. Você muda presente que influencia uma mudança no futuro. Então, uma coisa importante para você se lembrar, eu sei que é óbvio o que eu estou te falando, mas acorda. Hoje é o passado de amanhã, de depois da manhã, do mês que vem, do ano que vem. Esse mês de dezembro é o passado do próximo ano, de outro ano, de outro ano. Portanto, quando o texto está falando para você, no presente, considerar o passado, se você acordar que hoje vai ser passado de um futuro, se você mudar hoje, você vai ter situações em que você, no futuro, vai ter, no bom sentido da palavra, um orgulho das decisões que você tomou hoje. Como eu costumo dizer para vocês, por exemplo, que eu tenho vontade de viajar no tempo, tudo bem, gente, é uma imaginação bem infantil a minha aqui, que eu tenho vontade de viajar no tempo e ir lá para os meus 19 anos de idade, ou para os meus 16 anos de idade, porque lá eu tomei algumas decisões na minha vida que foram, assim, direcionais para a minha vida, que eu tenho orgulho daquele menino, e eu quero voltar lá e dar um abraço nele para dizer, cara, eu sou teu futuro, tua vida deu certo nisso que você decidiu. Da mesma maneira, eu quero que você, meu irmão, não precisa nem ser tão longe, que daqui a um ano, você olhe para esse ano, hoje, agora, esse mês, e fala, graças a Deus, eu dei ouvidos, mudei uma coisinha tão pequena, mas essas pequenas mudanças, em um ano, já fizeram diferença na minha vida. Tenha certeza disso, que essas coisas mudam. Imagina em 5 anos, o quanto que isso não faz diferença. Eu te desafio a você plantar hoje mudanças que vão te ajudar a refletir no amanhã sobre esse tempo. São atitudes de trabalho, de planejamento, de organização, que vão influenciar bastante o teu futuro. Você precisa ouvir a voz do Senhor do que é que Deus diz sobre esse tempo. Eu quero te dar 3 conselhos aqui. O primeiro deles, eu estou falando de crescimento financeiro, que é instrução bíblica para o seu crescimento financeiro. Primeiro, para crescer financeiramente é necessário sensatez. Sensatez é o contrário de insensatez. Insensatez é loucura, idiotice, burrice, atitude precipitada. A sensatez significa pé no chão, significa cálculo, significa organização. A irresponsabilidade, que é fruto da insensatez, é a maior causa dos endividamentos e crises financeiras. A pessoa vai lá e faz uma compra e não fez conta para aquela compra. Ela, já ouviu a expressão, meu pai usava muito isso aqui, dar um passo maior do que a perna? Então, ou meu pai também usava essa expressão, coloca o chapéu onde o seu braço alcança. Mas tem gente que não percebe isso. E toma decisões precipitadas, sem cálculo, sem conta. Jesus ensinou isso, lá no livro de Lucas, ele fala, se alguém vai construir, e ali ele fala de uma torre, isso é questão de tradução, de uma casa alta, um sobrado que você vai construir, não se assenta primeiro, faz cálculo, para ver se com os recursos que ele tem, ele consegue terminar aquela obra. Porque senão, aquela obra que seria até uma ostentação diante dos outros, não dizendo, uau, que casa, vai ficar um caco, porque não vai terminar a obra, vai ficar lá enrolado, vai ficar feio, e todo mundo vai passar e vai zombar dele, falando, olha só, a gente achou que ia ser a casa da rua, e está sendo a sujeira da rua, coisa feia no meio da rua. Por quê? Por Jesus que ensinou isso, falou que você tem que sentar e fazer cálculo. Então, responsabilidade é algo que se aprende. A gente pode ensinar isso para os nossos filhos. Uma historinha muito rapidinha, o meu filho mais novo, eu me lembro que eu ensinei para ele, lá logo cedo, Magda ensinou muito isso também, a guardar pequenos valores. Todo dinheiro é importante. Então, como eu não gostava de moeda no bolso, hoje a gente não se usa mais isso, aliás, faz muito tempo que eu não pego moeda, mas eu não gostava de moeda no bolso, eu chegava em casa, tirava e dava autorização para ele, falei, qualquer moeda que você encontrar em casa é sua, desde que você guarde no cofrinho. Aí um dia, a nossa cantina, que não era nem cafeteria, era uma cantina que a gente tinha e era terceirizada, um dia o irmão chegou para mim, que gerenciava aqui, e falou,
Ana, você viu o que seu filho fez? Eu falei, o quê? Ele falou, ele chegou aqui com vários sacos de moeda, eu precisando de troco, ele tinha conversado comigo antes, e eu estou falando de um menino que devia ter ali entre 6, 7 ou 8 aninhos de idade, tá? Por aí. Ele veio aqui e trocou comigo. R$140, tudo em moeda. R$140, se ele tem 20 hoje, há 12 anos atrás, eu calculo mais ou menos uns 250 hoje. R$250 da noite para o dia faz diferença para você? Ou você fala assim, né, 250, não me importa, joga fora. Você jogaria fora? Não, aquela criança soube. Imagina isso na mão de uma criança. Não é? Então, ensinar a valorizar essas pequenas formas de guardar. Provérbios 13, versículo 11, vamos já, como eu disse, instrução bíblica para o seu crescimento financeiro. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Provérbios 13, 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Mas, olha o destaque, quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Meu querido, guarda de pouquinho em pouquinho. De grão em grão a galinha enche o papo, a gente já conhece esse ditado popular. É isso que ele fazia, guardando as moedinhas, e que depois teve um montante maior. Portanto, eu queria começar colocando um desafio para você. Faça suas contas nesse final de ano, não gaste todo o dinheiro que você recebe e guarde um dinheiro para você. Poupe esse dinheiro. Se você não consegue se organizar, eu tenho um alvo, o alvo seria você guardar pelo menos, no mínimo 10%, mas é muito para você isso, comece guardando 5%, que você guarde 5% da sua renda. Isso ao longo de anos vai fazer uma diferença enorme para você, enorme. Então, se você conseguir guardar 10%, por exemplo, vamos colocar um salário mediano aqui, vou pegar um número fácil de fazer cálculo, tá? A pessoa ganha R$5.000, se ela guarda 10%, R$500, você está falando de uma pessoa que, quando chegar no final do ano passado, ela tem 6.000 guardado, mas daqui a 5 anos, ela tem 30.000 guardado. Então, você vê como isso faz diferença, isso sem contar juros, sem contar aplicação, sem contar tantas coisas que você pode fazer. Então, muita gente hoje não tem reserva porque ela nunca começou a fazer essa reserva. E como tem um zóio grande, né? Zóio maior que a barriga, que nem dizia minha avó, a hora que vê um dinheiro guardado já quer gastar. É esse ponto que você precisa mudar. É importante você ter uma reserva sua. Tem gente que precisa até mesmo de tratamento psicológico porque sofre de uma síndrome que é desejo de gastar. Ela torra todo o dinheiro o tempo todo, ela não se contenta, ela sente uma adrenalina diferente quando ela está comprando coisas novas, ela tem que saber tratar com isso na sua vida, ou seja, substituir esse desejo de gastar, esse vírus que existe em shopping center, né? e saber como resistir a isso, substituir isso por outras coisas. De repente uma corrida, de repente um lazer, de repente um esporte, alguma outra coisa que lhe produza satisfação, sem que ela precise gastar tanto assim. Olha o que diz Provérbios 21, versículo 20. Mais uma vez, uma instrução bíblica para o seu crescimento financeiro. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não. Por quê? Gasta tudo que ganha. Aqui note que é um teste de QI, você é sensato ou insensato? Depende, se você guarda dinheiro, você é inteligente e sensato. Se você não guarda dinheiro e gasta tudo, você é tolo e insensato. Então, nota que o sensato, inclusive o texto diz, que ele tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Ele tem, porque ele guarda. Ele vai guardando aos poucos e de pouco em pouco ele vai tendo uma reserva. Uma hora que chega um final de ano ou umas férias, por exemplo, ele não precisa fazer dívida para ter um tempo de lazer. Ele tem recursos para investir em si. Eu não estou te ensinando a ser mão de vaca, pão duro e não fazer nada na tua vida. Eu estou te ensinando que você precisa ter alvo na vida de crescimento e por causa desses alvos de crescimento, você guarda. Para você poder realizar seus sonhos. Então,
é importante você ter alvos e ter sonhos para ser alcançado, porque eles podem te motivar a guardar, evitar que você gaste tudo. Não, olha, nossa família, nós temos um planejamento de fazer uma viagem, é a viagem dos nossos sonhos, a gente precisa de 2, 3 anos guardando dinheiro para fazer essa viagem, então não podemos gastar, vamos continuar economizando, mas finalmente vai ter um tempo que você vai sair, vai usufruir daquele seu bem. Eu não estou te ensinando a você guardar dinheiro para sempre, gente, caixão não tem gaveta, não é? A vida é aqui mesmo, o dinheiro é para gastar, mas quem gasta tudo e fica na dívida, estraga a própria vida. Então, vamos ter uma vida equilibrada. Quanto que você ganha? Você sabe? Você tem equilíbrio sobre isso? Que tal você checar as suas contas? Talvez você precise saber, porque o texto fala lá de bolso furado. Onde é que estão os furos do teu bolso? Algumas vezes nós precisamos aprender a fazer contas anuais. Aquilo assim, alguém fala, não, mas isso daqui é só R$20 por mês. Não. Você está me falando de 140 no ano. É disso que você está... É isso mesmo? Não mais, né? Agora já baguncei aqui. Né? 24, 240. 240 no ano. Então, quando você faz o cálculo de um gasto anual, você tem que rever algumas coisas. Por exemplo, uma das grandes sacadas negativa para você, positiva para quem vende, é que agora nós estamos na época das assinaturas. Então, você quer assinar, você assina uma de filme, outra de filme, outra de filme, outra de filme. Daqui a pouco você está com 4, 5 assinaturas. Futebol está assim agora. Você quer assistir uma Libertadores, é uma assinatura que você faz. Você quer assistir a Copa, é outra assinatura que você faz. Você quer assistir o Campeonato Brasileiro, é outra assinatura que você faz. E aí você vai fazendo várias assinaturas. Daqui a pouco você está com uma dívida enorme, mensal. Quando você põe algo na sua despesa fixa, é a pior coisa que você tem para poder guardar dinheiro. Porque despesa fixa significa que eu já me comprometi que uma parte do salário está comprometida para eu pagar isso daqui. Você precisa mesmo de todo esse plano de celular que você tem? Você precisa mesmo de 10 telefones na sua casa? Você precisa mesmo de 300 canais de TV quando você só assiste 2 ou 3? Eu tenho uma vida financeira organizada, eu tenho um bom salário, eu tenho uma vida organizada e eu não tenho TV a cabo. Por que você não tem TV a cabo, né? Você é contra essa televisão? Não, de maneira alguma, aliás, tem muita coisa boa lá. Primeiro, eu não tenho tempo para ver tudo. Segundo, que eu ia assistir os mesmos canais de sempre. Então, eu assisto pela internet, que é de graça, não é? O que dá para assistir. E o que não dá para assistir, eu substituo com outra coisa. E não faz falta. Porque com o tempo é só você perder o vício que você consegue se organizar. Pelo menos não tem um valor ali que eu já posso disponibilizar para guardar. Então, nós precisamos rever o nosso padrão de vida. Porque às vezes você começa a ganhar um pouco mais e sobe o seu padrão de vida para gastar mais igual você estava antes. Aí se você estava endividado antes, começou a ganhar mais, você sobe o padrão de vida, se torna endividado com mais dinheiro ainda. Instrução bíblica para o seu crescimento financeiro. Provérbios, capítulo 13, versículo 7. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Note, alguns fingem que são ricos. O que é isso? O cara não tem outra palavra não, o cara é metidão, sabe? Gosta de mostrar que tem e não tem nada. Esbanja a marca quando deveria usar até uma coisa mais simples. Gente, para que você está fazendo isso? Fuja da tentação de viver um padrão de vida para ficar impressionando os outros. Essa frase é boa. Tem gente que gasta dinheiro que não tem para impressionar pessoas das quais ele não gosta. Como minha avó dizia, com toda a elegância baiana dela, tu é besta. Para quê? Então, vai viver a tua vida. Vai viver a tua vida. Bom, eu já disse que para você crescer é importante você ser sensato. Um segundo conselho, para crescer financeiramente é necessário proatividade.
E aqui eu quero te mostrar, já vou direto para o texto bíblico, porque nós estamos falando de instruções bíblicas para o seu crescimento financeiro. Texto bíblico de Provérbios 13, versículo 4, diz assim: o preguiçoso tudo quer, mas nada consegue. Já o proativo, e aqui esse colchete ou esse parêntese, eu coloquei com outras traduções do mesmo texto. Aí eu estou lendo a Bíblia, a Mensagem. Então eu peguei as outras traduções da Bíblia e coloquei os sinônimos que eles colocam ali. A pessoa esforçada, já o proativo alcança tudo o que deseja, ou já a pessoa esforçada alcança tudo o que deseja. Já o diligente alcança tudo o que deseja. Já o dedicado alcança tudo o que deseja. Note uma coisa, que o texto faz um contraste entre preguiçoso e esforçado, diligente, dedicado, proativo. O preguiçoso fica só no desejo. O preguiçoso sonha. O preguiçoso fica, eu quero fazer tal coisa, e fica só sonhando. Mas ele é preguiçoso, ele não vai guardar dinheiro, ele não vai trabalhar com afinco, ele não vai guardar dinheiro, ele não vai fazer conta. Gente, fazer conta é chato. Contabilidade de casa é chato e toma tempo. Mas é assim que é feito lá em casa. Cada detalhe que a gente gasta, a gente registra. De modo que se eu quiser saber quanto que eu gastei de estacionamento, eu tenho como puxar lá e eu sei quanto que eu gastei de estacionamento no mês, no ano, ou tudo mais. E de vez em quando espanta, gente. O tanto que a gente gastou, quando você faz conta anual, o tanto que você gastou com algumas contas que parecem pequenininhas, mas você vai gastando, gastando sem perceber. Agora, só consegue notar isso quem é diligente, proativo, dedicado. Note então, note isso, que os nossos sonhos, os nossos desejos, que eu acredito que você deve ter alguns sonhos na sua vida, você deve ter alguns desejos na sua vida, talvez lugares que você queira conhecer, talvez um carro que você queira comprar, não tem nenhum problema nisso, gente. Eu moro de aluguel há anos, eu quero comprar uma casa. Excelente, meu irmão, excelente. Todos esses nossos sonhos estão dependendo da nossa proatividade em nos organizar. Eu acredito que nenhuma pessoa que mora de aluguel vai conseguir comprar uma casa própria à vista, a não ser que ele ganhe um grande valor. Ele vai ter que entrar numa prestação justa, mas para isso o salário tem que estar organizado, porque aquilo vai comer uma parte do seu salário por anos da sua vida, e você vai ter que aprender a viver com aquele outro tanto. É por isso que você tem que fazer conta, se organizar, apertar aqui ou ali. Então isso requer de você esforço, diligência, dedicação para essas coisas serem realizadas na sua vida. Não adianta ficar sonhando sem, como se diz aí popularmente, sem pôr a mão na massa, porque Deus não abençoa preguiçoso. Então, a preguiça vai levar você a se acomodar, mas uma diligência em gerir, em ser um bom gestor da sua vida financeira, vai fazer você crescer. Nota, meus queridos, que eu não estou pregando aqui milagre na área financeira. Eu sei que Deus faz milagre, mas milagre é milagre. Milagre não tem regra para milagre, Deus faz quando quiser fazer. Eu não estou falando de milagre, eu estou falando de princípio. E princípio, o livro de Provérbios está cheio disso. Por isso que eu estou falando aqui de instrução bíblica. Essa instrução bíblica nos ajuda a organizar a nossa vida, de modo que a nossa vida seja uma vida saudável, inclusive financeiramente saudável. E aqui eu entro agora no Novo Testamento. Para você ter uma ideia, a igreja no Novo Testamento ensinava isso. Paulo, apóstolo, chega ao ponto de lembrar os irmãos lá de Tessalônica. Tessalônica é uma cidade hoje na Grécia, naquele tempo, a região da Macedônia, a dizer que ele já tinha ensinado isso pessoalmente lá, como vazou aqui numa de suas cartas, uma lembrança que Paulo faz aos irmãos, foi bom para nos instruir. Olha o texto comigo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 11. Olha que texto interessante. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Nós estamos falando de doutrina. O que é doutrina? Doutrina é cultura que virou seu estilo de vida. Então vamos lá. É doutrina para nós ter uma vida tranquila. Esse é um alvo para a tua vida. Cuidar dos seus próprios negócios.
vai ampliar a tua área financeira e ter seu próprio negócio e crescer, e trabalhar com as próprias mãos, gerir e gerenciar e produzir, como nós os instruímos. Ou seja, Paulo está dizendo, eu já falei isso com vocês, eu ensinei isso para vocês. Mas tem aqui, essa expressão é muito mais ainda profunda do que isso. Essa palavra aqui que Paulo usa para instruir, na língua grega, eu peguei e fiz uma busca dentro do texto grego, e vi que essa palavra aparece numa outra parte da Bíblia. Quando Jesus vai multiplicar os pães e peixes, ele fala para a multidão, vocês vão se assentar. Então o povo tinha que se assentar, provavelmente sentando em círculos, se organizar, para então começar a multiplicação dos pães e peixes. Olha, será que isso não ensina algo para a gente? Será que Deus não está falando o seguinte, falando, olha, eu quero multiplicar pães e peixes na sua vida. Eu quero fazer coisas tremendas na tua vida. E aqui estou falando de coisas financeiras. Mas para isso, senta e se organiza. Porque se você não estiver organizado, não tem como fazer isso com você. Então, cabe a você. Tem coisa, gente, que não é milagre. Tem coisa que é você que tem que fazer. Quer ver um exemplo disso? Olha só, você olhar nas Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas você vai ver, por exemplo, Jesus chega diante do túmulo de Lázaro. Vamos cá entre nós. Algum de nós aqui tem habilidade de ressuscitar morto? Não tem. Quem tem isso é Deus. No caso, na pessoa de Jesus. Ressuscitar morto é coisa para Deus fazer. Mas o túmulo tinha uma grande pedra na frente. Jesus chegou para as pessoas e falaram, removam a pedra. E aí então ele grita, Lázaro, sai para fora, e o Lázaro ressuscitou. Agora, por que Jesus não removeu a pedra? Sabe assim, chegando, pedra, mova-se, e aquela coisa acontecendo, porque é um milagre desnecessário, porque vocês podem fazer isso. Então, Deus faz um milagre na minha vida, faço, senta e organiza, aí eu vou fazer. Deus, eu quero crescer, não tem nada de errado você pedir isso para Deus, eu quero crescer na minha vida financeira. Meu Deus do céu, minha família toda sempre vivendo na miséria, aí eu vou repetir a miséria dos meus pais, eu quero ser uma geração diferente, patrocinar algo novo para os meus filhos, para os meus netos, não tem nada de errado desejar isso. Na Bíblia tem uma oração de um cara chamado Jabes que pediu isso para Deus e Deus deu. Jacó pediu isso para Deus e Deus deu, não tem nada de errado pedir. A questão é que Deus fala, muito bem, remova a pedra você, a pedra é sua parte. O milagre eu falo, mas a pedra é a sua parte. Então, vai se organizar financeiramente. Então, Paulo ensinava os irmãos da igreja a se organizar, a trabalhar, está lá no texto, a cuidar bem de seus negócios. Para quê? Para ter uma vida tranquila. Uma outra palavra curiosa aqui é a primeira. Ele fala, esforce-se. O verbo é interessante porque ele significa assim, um esforçar ardentemente pela sua honra. É sua honra, no bom sentido da palavra, é o seu orgulho pessoal. Se esforça. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você organizar sua vida financeira e crescer, que seja em 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, ou em 5 anos, olhar para trás e ver que você cresceu, meu irmão, no bom sentido dessa palavra, dá um orgulho. Você fala, consegui. Que coisa boa, como é bom, que sentimento bom é esse? Saber que minha vida está organizada, saber que está tudo bem na minha casa, saber que eu posso patrocinar isso aqui para os meus filhos, vai produzir, meu irmão, uma vida tranquila, é o que o texto está dizendo. Vai crescer, meu irmão, vai ler livro, vai estudar, tem muitos cursos gratuitos aqui no YouTube mesmo. Mas você fica lá no TikTok vendo dancinha. Vai economizar teu tempo. Vai economizar teu tempo. Legal você assistir uma série ou outra. Legal você se divertir. Legal até um dia você está de folga, quer maratonar alguma coisa. Legal você assistir um futebol. Legal, lazer é bom, gente. Mas tem hora que a gente tem que falar, agora eu vou estudar. Agora eu vou fazer um investimento aqui, na minha mente, no meu crescimento pessoal, para eu crescer e ter novas ideias. Eu quero ver gente que faz melhor do que eu.
Eu quero ver gente que administra melhor do que eu. Eu quero ouvir pessoas que têm ideias que vão revolucionar meu pequeno negócio. É isso que você precisa fazer. Instrução bíblica para o seu crescimento pessoal. Mais uma, Provérbios 12, 24. O que é proativo sobressai e se torna líder. Mas preguiçoso não tem jeito. Será dominado. É isso. Alguns mandam, outros obedecem. E o texto aqui está dizendo, se você for proativo, você vai crescer. Mas se você não for proativo, for preguiçoso, você vai pegar o que te derem. Então, quem é que vai crescer? Quem é que vai liderar? Quem é que vai gerenciar? Quem é que vai chefiar? São os diligentes, os dedicados, os esforçados, os proativos. Então, nos tornarmos bons profissionais, prosperarmos na nossa profissão, guarda isso, também é doutrina no reino de Deus. Gente, doutrina na igreja, não é esse negócio que o pessoal fala, pode raspar a perna, não pode raspar a perna, a mulher tem que ter cabelo assim. Gente, isso não é doutrina. Se chama de doutrina, mas não é doutrina. Nenhuma parte da Bíblia está escrito que isso é doutrina. Aonde a Bíblia diz que é doutrina, Tito capítulo 2, fala o que convém à sã doutrina. Aí mostra como que o cara vive dentro de casa com a mulher, mostra o filho como trata o pai, mostra você como você cuida da sua casa, e mostra de patrões e empregados, de trabalho, de gerenciamento. Isso é vida. Doutrina é aquilo que mexeu, que é a cultura do reino de Deus, que revoluciona a tua mente e faz você crescer. Então, para você crescer é necessário sensatez, para você crescer é necessário produtividade. Terceiro, para crescer financeiramente é necessário generosidade. Guarda isso, porque isso é muito importante. Por que esperar para ser generoso só quando você tiver dinheiro sobrando? É isso que eu quero mudar aqui na tua cabeça. Porque segundo o ensino bíblico no livro do Provérbios, que você vai ver comigo daqui a pouquinho, é a generosidade que te leva ao crescimento, à prosperidade, ou de ser abençoado, como diz outro texto. A Bíblia não ensina que o próspero é generoso. Não, a Bíblia ensina o contrário. O generoso é que prospera. É diferente. Porque tem gente que é tão miserável, tão ruim, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Entendeu? Isso não é prosperidade, isso não é crescimento, isso não é abençoado. O abençoado é o contrário. Ele sabe que a generosidade vem primeiro. Vamos ler 2 textos. Provérbios 11, versículo 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte: Deus não vai abençoar o mão de vaca. Porque tem gente que é tão mesquinho, que tem gente necessitada e ele não ajuda. Inclusive zomba. Nós temos gente com fome na nossa cidade que às vezes tem que ir para a rua. Aí você passa e fala, que coisa horrível, está usando a criança para pegar dinheiro. Vai, troca de lugar com ela então. É uma mãe que está lá com uma criança, tem que ir vender balinha para poder sustentar, e você é esnobe desse jeito, ainda pega e fecha o vidro do carro na cara da pessoa. No mínimo seja educado. Porque eu costumo, eu troco, eu tenho irmãos que são provas de Deus, eu troco dinheiro para ter dinheiro no carro para ajudar. A gente compra coisa para deixar no carro para poder doar. E tem hora que acaba. E às vezes não deu tempo de fazer. Eu abro o vidro e falo, me desculpa, não tenho nada. Mas desculpa, mas bom dia para você. E as pessoas agradecem. Porque elas se sentem um objeto. Se sente um cachorro que está vindo atrás de você e está falando, sai, sai. É isso mesmo que eu estou falando. É negativo assim mesmo. E a Bíblia diz que esse e tal não vai ser abençoado por Deus. Por quê? Por que Deus vai abençoar você se você vai gastar tudo com você mesmo? Então, lá em Israel tem um símbolo muito bom para a gente. Rio Jordão. O Rio Jordão ele vem lá do norte e ele passa pelo Mar da Galileia. E depois do Mar da Galileia ele continua e vai desaguar lá no Mar Morto. O Mar da Galileia ele recebe águas e ele dá águas.
como ele recebe e dá, tem muito movimento ali, e é um dos lugares mais ricos em peixes do planeta, de tão rico de peixe que é ali. O Mar Morto só recebe água e não dá nada, por isso que é chamado Mar Morto, não tem vida nele. Como que é você? O que está mais perto da tua vida? Quanto que você contribui do seu próprio valor, dos seus próprios bens? Quanto você dá de esmolas? Quanto você ajuda pessoas necessitadas? Provérbios 22, versículo 9. Quem é generoso será o quê? Vamos lá? Será o quê? Abençoado. Gente, não tem coisa melhor nessa vida do que ser abençoado. É uma pessoa que você olha assim e fala, aquela pessoa tem a bênção de Deus na vida dela. Tudo dá certo. Não estou falando que é rico, que é milionário. Não estou dizendo isso. Mas a família é abençoada, a vida é abençoada, a casa é abençoada, o que ela faz dá certo. Você vê que a vida é gostosa. Nota que a questão aqui não é ter ou não ter dinheiro, a questão é ser ou não ser abençoado. Essa que é a questão. E é o generoso que é abençoado. Deus abençoa o generoso. Atos 10, de 1 a 4, vai contando a história de um homem. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas ofertas e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, o que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações suas ofertas subiram como uma oferta memorial diante de Deus. Nota que Deus notou as orações, mas Deus notou também a generosidade dele, as ofertas dele. Aquele alimento que você deu para um necessitado, Jesus viu, Deus viu, Deus viu. Então, as ofertas dele foram assim. Então, meu querido, chame a atenção de Deus com suas ofertas. Olha aqui, Lucas 21, versículo 1 e 2. Jesus estava observando o povo e viu os ricos depositarem ofertas no gasofilácio, lugar onde se depositavam as ofertas, a urna. Viu também uma viúva pobre depositar 2 moedinhas. Ele comentou, a pura verdade é que esta viúva deu muito mais do que a maior oferta de hoje. Os outros fizeram ofertas de um dinheiro do qual não terão falta, enquanto ela deu o que não podia dar, tudo o que possuía. Então, note, Jesus mostra, esta é abençoada. Ela deu até do que fazia falta para ela. Essa atitude de fé dessa mulher chamou a atenção de Jesus. Meu irmão, chame a atenção de Jesus para a sua vida com a sua generosidade, com a sua bondade. Tem tanta coisa que você pode fazer para Deus, mas a generosidade também é algo que Deus recebe como sendo um louvor. É interessante isso. Em Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16, diz assim, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Uma pausa aqui, continuando aqui no texto, mantém o texto para mim. Nós temos que oferecer louvor a Deus. E oferecemos louvor a Deus com nossos cânticos, sim, mas o texto que completa. Lábios, fruto de lábios que confessam o seu nome. Toda vez que você fala de Jesus para alguém, Deus recebe aquilo como louvor. Mas não para aí. Olha o texto. Não se esqueçam, igualmente, essa palavra igualmente eu tirei de uma outra tradução, na tradução de Almeida tem essa palavra, igualmente, ou seja, da mesma maneira que você canta, que você fala do Evangelho, de fazer o bem e de repartir com os outros que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? Olha aqui, ofereçamos, pois, a Deus um sacrifício de louvor. Desculpa, eu nunca resisto, quando eu leio esse texto, eu nunca resisto de te falar a palavra grega de louvor aqui, ainesis. Quem disse? Viu? Mas tudo bem. É igual uma moça que uma vez me perguntou isso, falou, nossa, seu pai era grego? Eu falei, não, baiano mesmo. Né? Mas o louvor que nós podemos dar a Deus pode ser essa atitude de fazer o bem. É isso que nós vamos aprender, amém? Eu quero terminar lendo um último texto com vocês, pode acompanhar em pé comigo, por gentileza? Irmão, tenha uma visão maior sobre suas posses.
Para de ficar dizendo que você é uma pessoa pobre. Eu vou dizer o porquê. Pastor aqui, querido, já foi pastor lá no sertão. Isso aqui não é riqueza diante do sertão, meu irmão? Teve uma região da África que eu passei, eu estava com meu filho. Eu falei, filho, estou quase deprimido de ver uma coisa aqui. Se eu juntasse a condição financeira de todo um vilarejo, do ano inteiro daquele vilarejo, não dava o meu ou o seu salário de um mês. Um mês, nosso. Tal é a discrepância que nós temos no mundo hoje. Não vem dizer que você é pobre. Existe o lado romântico e poético de ser pobre. No sentido assim, não, eu sou pobre, eu sou simples. Isso é o lado poético. O lado financeiro, não, a gente é desorganizado. E dinheiro a gente tem. Pode ser pouco. Ah, eu ganho um salário mínimo. Você ganha um salário mínimo. Tem gente que não tem nem o que comer. Tem gente que eu vi que rala pau com alguma coisa lá, faz molho para comer. Eu vi isso. Aliás, eu comi junto. Então, você é rico. E Deus tem um recado para os ricos. Vamos ler o último texto, por favor? Livro de Timóteo. Aos que têm riqueza nesse mundo, ordene. É uma ordem de Deus. Que não seja orgulhoso, ou seja, para de ser metidão, tá? Para de gastar dinheiro com quem não precisa para ostentar. E que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma, que eles põem a sua esperança em Deus. E olha só, hein? Não está errado você ter coisa boa. Olha aqui que diz o texto. Em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Aleluia, não tem nenhum problema nisso. Pode crescer, meu irmão, pode ter uma boa casa, pode ter um bom carro, pode fazer viagem, pode tudo isso. Mas, assim, você pode ter tudo isso, mas não esquece de um detalhe, continua o texto. Mande que façam o bem, e que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos, prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. É isso. Cresça, meu irmão, se organize, cresça, tenha o melhor que você puder. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tenha tudo isso, mas não seja orgulhoso, não seja soberbo. Seja simples, ajude os necessitados, reparta o que você tem, seja generoso. Então, Deus não quer nos abençoar somente para o nosso próprio benefício. Ele vai nos abençoar, e isso é muito bom. Mas Ele quer também que você abençoe outras pessoas com aquilo que você tem. Então, mude a sua visão. Você é rico em Deus. Você é uma pessoa rica em Deus. E agora, chegou o momento, a gente sabe fazer o quê? Agradecer a Deus por isso. É bem assim, Deus, obrigado, que eu não passo fome. Obrigado, Deus, que eu estou podendo ouvir uma palavra como essa e poder pensar, crescer, organizar. Eu tenho um salário para poder fazer conta. Ruim é que não consegue nem fazer conta, porque não tem nem salário para isso. Ou se você é um profissional de transição, tem gente que fala, fui mandado embora. Não, você está um profissional em transição. Você está mudando para um outro rumo, um outro momento da sua vida. Planeje, se organize. Eu tenho certeza que você vai crescer. E com esse crescimento, lembre-se, é o generoso que vai prosperar. Não é quando você ficar próspero que você vai ser generoso. Começa agora, começa ajudando. Amém? Vamos orar? Querido Deus, cuida da nossa vida, Senhor. Nossa vida é Tua. Ajude a minha vida e a vida de meus irmãos a ser úteis no Seu reino, a deixarmos marcas na vida das pessoas com o nosso crescimento. Abençoa o Teu povo, que cresçam, que prosperem, que experimentem o melhor do Senhor, que sua vida e sua mente se abra e tenham novas ideias e o Senhor nos dê inteligência e crescimento, mas que a gente não gaste tudo com a gente, que sejamos generosos, corações bondosos, e possamos, Senhor, fazer coisas tremendas através daquilo que o Senhor tem nos dado.
eu quero te agradecer por todo o bem que o Senhor tem nos dado até hoje. E nós nos comprometemos, diante do Senhor, a sermos ainda mais generosos, ajudarmos pessoas, investir na sua obra, e organizar a nossa vida para que possamos abençoar mais. Que a mão do Senhor esteja sobre todos meus irmãos e irmãs, e que essa doutrina de hoje possa mudar a nossa cultura, influenciar o nosso estilo de vida, e que venhamos a crescer de modo saudável. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu desejo e bênção final para vocês: que todos vocês tenham uma vida financeira saudável e equilibrada. Amém? Deus abençoe. Até domingo que vem. Graça e paz. Vá em paz.